Estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. O primeiro caso de AIDS no mundo foi identificado em 1981 e aqui no Brasil em 1982. De lá para cá, milhares de pessoas morreram e muito se evoluiu no tratamento da doença, que ainda não tem cura. Apesar de todo o avanço com medicamentos de ponta que retardam o surgimento da doença nos portadores do HIV, proporcionando mais qualidade de vida e maior longevidade, muita gente tem se descuidado com a prevenção, principalmente entre os adolescentes. Com o objetivo de conscientizar os jovens de que não deve se descuidar, é que o programa Consultório Médico na TV de hoje entrevista a ginecologista Valdelúcia de Pontes. Que também abordará outras questões como o climatério, que é a chegada da menopausa na mulher. Antes, acompanhe uma matéria sobre a importância de ter conhecimentos básicos para se prevenir de muitas doenças. A vida moderna tem exigido da mulher um dia muito corrido, às vezes chegando a ficar ocupada nos 3 expedientes, pois ainda depois do trabalho tem que cuidar da casa e dos filhos. Todo esse processo e mais a sensibilidade feminina, que é maior que a do homem, provoca no corpo da mulher muitas alterações, que se não estiverem bem administradas na sua mente, no seu planejamento diário, podem levar ao surgimento de doenças ginecológicas. Todo esse processo e mais a sensibilidade feminina, que é maior que a do homem, provoca no corpo da mulher muitas alterações que, se não estiverem bem administradas na sua mente, no seu planejamento diário, podem levar ao surgimento de doenças ginecológicas. Por isso é preciso manter os exames ginecológicos em dia para evitar muitas doenças. A rotina periódica de ir a um consultório médico deve fazer parte de toda mulher. E com isso, prevenir doenças como candidíase, cistite, endometriose, HPV, câncer de mama, dismenorreia, ovários policísticos, entre outras, e assim poder administrar melhor sua qualidade de vida. Obrigada, doutora Valdelúcia, por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa Consultório Médico na TV. E estamos lisonjeados por ser a primeira mulher em nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a saúde feminina e mais essa honra de ser a primeira e espero que possa ajudar em alguns esclarecimentos importantes para a população. Doutora Valdelúcia, pesquisas mostram que houve mudanças comportamental crescente, que o número de adolescentes que fazem sexo sem preservativo. É verdade. Por que os jovens estão deixando de se prevenir? O Brasil teve uma campanha muito importante, é um dos melhores programas que tivemos contra as DST, principalmente em relação à AIDS, logo no começo, com grande divulgação. Isso foi aderido por todas as classes sociais, o adolescente também. Então, o que nos surpreende é que, ultimamente, não constatamos ainda o porquê de ser, talvez pela segurança que os retrovirais estão dando, com os medicamentos e talvez até aquela campanha em massa que tínhamos antigamente, mas os adolescentes, a gente tem principalmente visto na camada dos adolescentes, de que, na faixa etária, de que eles estão deixando de lado a preservação, não estão dando aquela importância de que deveriam dar. Estão deixando de lado as medidas preventivas, como principalmente o uso da camisinha, como não só da camisinha, mas também temos aí uma campanha muito importante, que é da vacinação, que é uma prevenção primária. Sim. Essa é a que a gente devia mais estimular, tanto os pais têm responsabilidade nisso também, as escolas, estimular para que essa campanha chegue até esses adolescentes, é a vacinação, que estamos fazendo prevenção primária contra uma das principais doenças, que também é o HPV, e não está havendo adesão. Então, o que está acontecendo? Aumentando o número de doenças sexualmente transmissíveis como um todo, a AIDS, a sífilis também está tendo um grande aumento na sua incidência, o HPV,
não é? Que já vem aí há muitos anos e cada vez com suas consequências. Então, de uma maneira geral, está havendo um aumento nas doenças sexualmente transmissíveis, quando a gente esperaria que era para estar o inverso. O Ministério da Saúde, recentemente, né, fizeram uma parceria grande, voltando isso com as escolas, a vacinação nas escolas. Isso é importante, não é? Na primeira campanha foi abrangida as escolas, a maioria das escolas, e a adesão à vacina foi melhor. Na segunda dose, teve em alguns setores, por alguns problemas de gestão ou alguma questão até mesmo de pessoal para disponibilizar o pessoal para vacinação, não teve as campanhas nas escolas. Então, ficou só a procura espontânea nos postos de saúde, mas também não é por isso. Mas observou-se uma grande diminuição no número de vacinados. E como tratar assuntos sérios como a sexualidade, né, e o DST com pacientes dessa idade? Eu acho que tem que ser uma abordagem direta, clara, que eles compreendem bem a situação. Então, vocês têm que falar, não como quem está falando para a criança, de uma maneira amenizada, tem que falar o papel mesmo da verdade, explicar exatamente as consequências, e de uma maneira direta, clara. Porque se tiver muita dificuldade, o adolescente não vai prestar muita atenção, não precisa fazer tanto tabu. Você pode ter isso nas escolas, em casa, aproveitar a consulta do adolescente quando estiver indo por qualquer outro motivo, fazer uma orientação. Isso faz parte da responsabilidade de todos nós, principalmente da gente, do ginecologista que faz o consultório médico. E na primeira consulta, né, da adolescente, e quando tem o resultado diagnóstico de uma gravidez que não é desejada, qual é a desculpa que ela, né, acaba falando? Porque às vezes a informação, sim, mas vem de casa mesmo, a educação? Um dos fatores? É um conjunto, porque tem pessoas, ocorre as duas situações. A informação hoje se tem mais do que antigamente, não é? Porque antes falar sobre gravidez, sobre sexualidade, isso era um tabu muito grande para gerações passadas. Essas novas não. Hoje tem novelas, tem a mídia toda que fala, tem nas escolas, né, a internet. Então, o acesso à informação até que tem. Mas o adolescente precisa daquele cuidado familiar também, porque eles têm aquele pensamento mágico, que acha que aquilo não vai acontecer com ele. O que é que acontece, que eu percebo muitas adolescentes quando vêm, é que dizem, só foi uma vez. Achei que não ia acontecer. Uma única vez. Numa inocência. Né? Uma inocência, achando que, não esquece que só para engravidar só basta um único óvulo e um único espermatozoide e uma única relação. Não é? Então, realmente, elas se surpreendem, ficam chocadas, porque é como se fosse uma certa inocência mesmo, que é dita como irresponsabilidade, mas é porque eles não têm uma certa noção, às vezes, de que aquilo pode acontecer. Então, não vai muito de irresponsabilidade mesmo. Doutora Valdelúcia, vamos para um breve intervalo? Voltaremos em instantes com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a ginecologista Valdelúcia de Pontes. A primeira relação sexual da mulher também pode gerar gravidez. Por isso, use preservativo. A leucemia é um tipo de câncer que pode atingir crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais e sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores persistentes nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a ginecologista Valdelúcia Pontes. Doutora, como no primeiro bloco nós falamos sobre adolescente, eu queria dar continuidade. Pois não. A camisinha
para o adolescente, é a melhor prevenção? Em se tratando de doença sexualmente transmissível, sim, além a específica do HPV, tem a prevenção primária da vacina. E dos outros DSTs, é a camisinha. Um fato importante que a gente tem observado é que o pouco uso da camisinha entre os adolescentes. Apesar da informação de que se tem, a importância do uso, mas em algum grupo de adolescentes está um pensamento diferente de que, quando passa a namorar, o seu... Tem algum fato específico? Tem. A gente já constatou em consultório de pacientes de que tem aquele namoro, né, que não é fixo e vão usando sempre camisinha. Quando passa a ser namorado, aí o que é que acontece? Elas abolem o uso da camisinha. Diz que só porque ser namorado não precisa usar mais. O ficante. O ficante não é mais ficante, passa a ser namorado, então param de usar a camisinha. Como se aquele momento que eles estão em namoro, que não fosse um sinônimo de fidelidade, certo? E que não teria, por ser fiel naquele momento, não precisa usar camisinha. Não precisa se prevenir. Não precisa se prevenir. Como? O uso da camisinha não é sinônimo de infidelidade. Não, porque quando você namora uma pessoa, quando tem atividade sexual com alguém, e você contrai algum tipo de doença sexualmente transmissível, ou mesmo HPV, que hoje a gente está mais falando sobre isso, não é porque traiu. Aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, já pode trazer consigo, de outras experiências, uma carga bacteriana e uma carga viral, que é o caso do HPV. Então, se você, naquele momento, descobre que está com HPV, não é porque aquele seu parceiro, naquele momento, está lhe traindo. O que no começo, quando surgiu mais essa polêmica sobre o HPV, foi muitos problemas entre casais, é importante falar isso, que não é porque a pessoa naquele momento tem HPV que possa estar havendo um problema conjugal. Especifique, doutora, o HPV, o que é para o adolescente que é tão O temível? HPV é um vírus, né? É o papiloma vírus humano, que existe vários tipos, mais de 100 tipos, mas existe alguns, o chamado grupo, o alto risco, o grupo de alto risco, quer dizer, alto risco para câncer, que eles provocam alterações celulares a nível do colo uterino, do epitélio do colo uterino, que pode provocar lesões pré-cancerosas, que se não cuidarem, pode se tornar o câncer do colo uterino. Então, precisa a mulher se cuidar, porque o câncer do colo uterino é um dos cânceres mais preveníveis que existe. É o câncer prevenível que você pode fazer. E o Porque adolescente pode ter? pode, porque antes dele ser câncer, ele promove várias alterações a nível celular, que já dá um indício para o ginecologista que, se não tratar, pode chegar. Mas você tem várias chances de tratar antes de se tornar o câncer do colo uterino. Doutora, voltando para falar sobre o adolescente. Nós íamos falar só no primeiro bloco, mas eu quero dar sequência. Ok. A endometriose, o que é e pode apresentar na adolescência? A endometriose é uma patologia que é a reprodução do tecido do endométrio, que é o tecido que reveste o útero internamente, fora dessa cavidade uterina. Então, o tecido endometrial fora da cavidade uterina é endometriose. E ela pode afetar toda a faixa etária do menarque, ou seja, aquela fase em que a mulher passa menstruando, desde o início, né, a partir da menarca, da primeira menstruação, na adolescência até a idade mais adulta, e até antes da menopausa, a endometriose acomete a mulher. E quais os sintomas mais comuns, assim, quando a pessoa tem a endometriose? Um dos sintomas mais comuns é a dor, né? Dor pélvica, em suas várias formas, dor pré-menstrual, dor menstrual progressiva, é aquela que você começa e depois diz, é uma dor de matar, aquela que diz, muitas pessoas dizem, eu parei no pronto-socorro, e ela vai aumentando, né? Dor à relação sexual. Sim. Tem umas que pode ter alteração ao defecar e ao urinar, quando essa endometriose já é mais ampla. E outro sintoma, além da dor, é a infertilidade. Não é? Tem pessoas que têm dor, tem outras que têm a dor e têm infertilidade, e tem outras pacientes que têm apenas infertilidade. Só descobre que tem endometriose quando apresenta dificuldade para engravidar. Agora vamos falar da mulher. A menopausa é uma fase em que a mulher passa por uma grande mudança.
E quais os sintomas mais comuns na menopausa? A menopausa se constitui a última menstruação, é um marco. Quando você menstrua a última vez, após um ano daquela última menstruação, aí é considerada a sua menopausa. O período antes da menopausa, que é esse que a gente deve dar mais atenção à mulher, é chamado climatério. É o período que antecede a menopausa. E precisa ter uma atenção. Qual é esse período? Ele é variável de mulher para mulher, tá certo? Então, tem pessoas que começam a partir dos 45, outras dos 46. Tem pessoas que chegam aos 50 anos e não estão sentindo nada. Então, isso vai ser individual. Por isso, a importância da procura ao ginecologista, ao consultório. Porque é uma fase em que, aparentemente, está tudo bem e a mulher não se sente bem. É um período difícil na fase da mulher, que é após os 40 anos. Né? Os filhos estão saindo de casa, mudança profissional. Então, ela começa a se sentir mais deprimida às vezes, irritada, e não se percebe que é essa fase. Às vezes precisa alguém ou um filho dizer, mãe, você está tão irritada. Então, ela precisa de ajuda muito nessa fase, é uma fase muito importante. Então, ela tem irritabilidade, falta de concentração, pode ter, alteração do sono. Isso gerais, né? Sim. E quando vai a mais específicas, temos ressecamento vaginal, secura vaginal, temos os conhecidos fogachos, né, que são os calores, as ondas de calor, que é um calor intenso seguido de um suor, não é? Então, isso a mulher fica muito ruim e às vezes é confundido com várias outras patologias. Estresse, né? Estresse, às vezes ela tem choro fácil, e a pessoa pensa que é depressão pura, né? Porque tem um certo tom de depressão mais próprio da fase. E quem tem também a tendência à depressão pode ser desencadeado nessa fase. Agora, quantas mulheres não chegam num pronto-socorro na madrugada, achando que está infartando, está tendo um ataque cardíaco, mas, na verdade, são sintomas da menopausa. Porque ela fica com taquicardia, né? Palpitação, sudorese, passando mal. E, na verdade, nada mais é de que um fogacho noturno, que realmente quem sente relata que é muito difícil, muito ruim. Em instantes, voltaremos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a ginecologista Valdelúcia de Pontes. O autoexame para detectar o câncer de mama deve ser feito a partir dos 20 anos. Faça a palpação entre o 4º e 6º dia após o fim do fluxo menstrual. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV e em entrevista a ginecologista Valdelúcia Pontes. Doutora Valdelúcia, nós falamos da menopausa no último bloco e eu gostaria de dar uma continuidade também nesse assunto. A menopausa, a mulher sofre muito, né? Tanto no aspecto emocional e quando casada, né? Ela tem o seu parceiro. E muitas vezes eles não entendem por que essa irritabilidade. É verdade. E qual é a sua dica para os homens para explicar que as mulheres têm esse sofrimento e que tem que ter o apoio deles, né? A dica para o homem é entendimento. Saber que existe essa fase, que toda mulher vai passar. Umas mais, outras menos. Tem outras que não têm. Acompanhar numa consulta. Acompanhar numa consulta é importantíssimo para ele saber o que está acontecendo. Saber que aquela irritabilidade, aquelas discussões, não é por querer, é uma coisa maior. Tem muitos que dizem, eu não consigo me controlar. Então, é como a TPM.
Sim. Pensa, uma TPM bem forte, essa parte do climatério. Então, é muito importante a companhia do homem para entender e ajudar. Porque você falou bem, sofrimento, mas não precisa ser sofrido. Sim. Tá? Esse sofrimento é quando não se cuida. Então, a mulher tem que, ou o familiar, o próprio marido, o esposo, chegar e dizer, você está assim, ajudar, levar para uma consulta. Porque chegando no consultório médico, chegando no ginecologista, tem solução para a maioria dos problemas. Entendeu? Não é porque ela vai passar essa fase, isso foi coisa das nossas avós, né? Coitada, que passava a menopausa toda se abanando e com esses problemas em casa. Sem explicações. Sem as explicações. Sem Mas hoje dispomos de muitas medicações, reposição hormonal, né? Alimentação, orientar exercício físico, que é importantíssimo nessa fase. Né? Quem fuma, parar de fumar. O ideal é a mulher que nunca chegasse a fumar. É uma das coisas importantes, porque não combina fumo com reposição hormonal. Então, tem muito para ser feito. Então, o marido, o companheiro, que detectar sua esposa, sua companheira dessa forma, ajuda bastante. Leva no ginecologista. Né? Tenha compreensão, entenda que não é por querer, é uma fase que isso vai passar. Cuidando, os dois ficam ótimos também. Doutora, você falou da reposição hormonal. Tem muitas mulheres que não gostam, nem querem fazer. Certo. E quem faz pode ter um diagnóstico futuro de um câncer de mama? Ou não tem nada a ver? A relação direta de reposição hormonal com o câncer de mama não está completamente estabelecida. As pessoas que não querem fazer a reposição hormonal, por várias outras razões, muitas razões, tem outros tratamentos também. A gente não só dispõe da reposição hormonal. Tem orientações, tem os fitoterápicos, tem mesmo, como disse, alimentação, tem as substâncias em que dá para diminuir esses sintomas, essas agressividades. Tem medicamentos locais para os problemas, por exemplo, vaginais. Então, tem várias formas de abordar. Outras terapias, tá certo? Também. Agora, outras terapias, que é a melhor para o sintoma, principalmente dos folgachos, é a terapia hormonal. Isso é verdade. Agora, antes de ser introduzida, é bom salientar que é feita toda uma anamnese, toda uma história da mulher. Feito exames de rastreio, de mama, se tem útero, é feita a ultrassonografia. Então, a gente faz todo um rastreamento para ver a condição que a mulher está. Faz o histórico todo para ver se ela se enquadra naquelas condições adequadas de segurança para a reposição hormonal. Porque, às vezes, passa a impressão que toda mulher que está na menopausa, a gente já sai colocando hormônio, e não é assim. Aqui, a nossa sociedade, todo o esquema feito pela nossa universidade, a orientação e nossa sociedade de ginecologia, orientando de que todos fazem esse protocolo. Todos os exames básicos, seleciona bem, a reposição hormonal para uma não é igual para a outra. Então, tem todo esse cuidado. Quando bem examinada, bem adequada à sua situação e a escolha de uma reposição hormonal, só tem coisas boas, porque pelo menos melhora. Agora, sobre em relação ao câncer de mama, que é o grande medo de todas as mulheres, a reposição hormonal ainda não está bem definida nessa questão de causar. Existem cânceres de mama que têm receptor para esses hormônios que pode aumentar. Mas aí você tem que fazer o acompanhamento. A pessoa que faz reposição hormonal tem que fazer uma mamografia, tem que ser acompanhada, tem que ser feito o exame pelo ginecologista. Né? E também é bom lembrar que tem tanto esse medo da mama em relação aos hormônios, mas existem coisas mais oncogênicas, causadoras de câncer, que é a própria reposição hormonal, como é o fumo, né? O estresse, a obesidade, a falta de atividade física, que todos juntos aí contribui para o câncer de mama. Não é só a reposição hormonal. E não está ainda definido que a reposição hormonal cause câncer de mama. Quando se fala em prevenção das doenças, né? A conscientização para o uso do preservativo masculino e feminino, como é a aceitação? É relativa. Ainda o homem tem essa costume de achar que relação com o preservativo não é bom. Existe grande resistência dos homens a usar o preservativo, por incrível que pareça. E a mulher sofre por isso, né? Agora também precisa também, principalmente nos casais jovens, que ainda que não são casados, não têm uma vida... Não é que os casados não devem usar,
eu digo assim, que não tem uma vida sexual mais definida, não tem parceiro único, ainda está na fase de conhecimento, deve insistir em o uso da camisinha. O uso do preservativo é muito importante, mesmo que o parceiro tenha uma certa rejeição, porque tudo é uma questão de costume, é uma questão de verificar a importância. Se você não dá importância ao primeiro pedido e é negado, fica banal. Então, e o uso do preservativo até nas gestantes, né? Que é um cuidado muito importante também. Principalmente, e agora é importante você ter falado nisso, na época da Zika, de que quando as mulheres engravidam, uma das orientações que a gente faz é para que o esposo, o pai daquela criança que, se Deus quiser, para vir sem nenhuma sequela da Zika, é que use a camisinha, use o preservativo. Por quê? Ele pode adquirir durante o curso da gestação, contrair o vírus e transmitir através da atividade sexual. Então, quer dizer, a gravidez pode ser saudável e o parceiro pode trazer esse diagnóstico tão temido, né? Pode ser transmitido através da ejaculação, através do sêmen, a transmissão do Zika vírus e afetar a gestação. Sim. O Ministério da Saúde anuncia nova medida para garantir os direitos sexuais e planejamento reprodutivo da mulher. Quais os métodos mais seguros? Já foi citado, né? Agora, aqui no Rio Grande do Norte, como que está sendo essa perspectiva? O planejamento familiar sempre esteve disponível na rede pública. Isso desde muitos anos, desde sempre que eu conheço, faço aqui no Rio Grande do Norte, sempre foi disponibilizado na rede pública. A questão do método mais seguro, na minha opinião, é aquele que melhor se adapta. Porque não adianta eu achar que um método é mais seguro, passe para um paciente e ele não vai usar adequadamente. Então, por isso que é imprescindível, para passar qualquer método anticoncepcional, primeiro uma consulta com o ginecologista, uma consulta médica. Porque, feito a avaliação, você vai ver junto com o paciente, decidir. Porque a decisão da prevenção, do método contraceptivo não é só do ginecologista, não é só do médico. Né? Porque não só o ginecologista pode prescrever, qualquer médico pode prescrever. Mas é do médico junto com o paciente. Porque eu posso achar um maravilhoso e ela não se adequar, não cumprir. Vai ter falha. Né? Agora, temos os definitivos, né, que são os métodos cirúrgicos, vasectomia, laqueadura tubária. Em seguida, temos os hormonais, temos orais e injetáveis, né, que são muito seguros. Temos hoje adesivo, temos o anel vaginal, muito bom, que é usado pela mulher, que é introduzido na vagina. Sim. Então, é bem discreto. E todos eles têm uma eficácia muito boa. Agora, a eficácia vai depender do uso, do usuário, se ele vai usar corretamente, se vai tomar na hora certa. Porque uma maior causa de falha do anticoncepcional oral é o esquecimento. Claro. Né? Achar que pode esquecer, tomar 2 de uma vez. Então, realmente, o método mais seguro é aquele que melhor se adequa a cada paciente. E que ela está disposta a fazer. E a conscientização, né? Que exato. É o principal. Que pode falhar. Doutora Valdelúcia, muito obrigada pela sua entrevista. Quero agradecer a sua participação e volte logo, viu? E nós vamos continuar com dúvidas. Eu agradeço, espero ter ajudado de alguma forma e me coloco à disposição para mais alguma dúvida, alguma outra oportunidade, a gente possa falar aqui sobre a mulher, porque é maravilhoso falar sobre a mulher e a gente poder ajudar de alguma forma, né? Eu acho que o ginecologista tem essa prerrogativa, cuida da mulher desde a barriga da mãe, né? Desde a gestação, faz o parto e continua dela cuidando desde criança, que ele também vê, até a senilidade. A ginecologista tem essa oportunidade. E estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado, a partir do meio-dia e reprise às 19 horas. E aos domingos em 2 horários, a partir do meio-dia e reprise às 19 horas. Com dicas para melhorar a sua qualidade de vida. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Aguardamos a sua audiência. Até lá!